A Texto trabalha também com a linha das Smart Probes. As Smart Probes foram lançadas em 2015 e elas trazem um conceito diferenciado para a medição. São equipamentos um pouco mais compactos e que não possuem nenhum visor no equipamento. Eles apenas possuem um LED que vai indicar para vocês se está conectado no aplicativo ou não. Dentro dessa linha de equipamentos, nós temos 8 sondas e cada sonda realiza uma medição específica. Por exemplo, o Texto 405i ele mede velocidade e temperatura. O Texto 410i ele mede velocidade e temperatura também, porém esses dois possuem aplicações diferentes. O 405i, que é uma sonda de fio aquecido, ela é mais utilizada para medição de velocidades mais baixas ou para medições dentro de dutos. Já o Texto 410i, que é o de molinete, ele serve mais para medições em saídas de ar ou medições também de médias velocidades, que varia entre 0,4 a 30 metros por segundo. O Texto 510i ele é um sensor de pressão diferencial que mede velocidade também utilizando um acessório que é o tubo de Pitot. O Texto 549i ele é um sensor de pressão absoluta que você pode utilizar para medir pressões do ar-condicionado ou sistemas de refrigeração. O Texto 415i ele é um sensor de temperatura de garra, como os dos manifolds digitais. Nós temos também o Texto 605i, que ele é um termigrômetro, ele mede temperatura e umidade. Ele também faz os cálculos da temperatura do ponto de orvalho e temperatura do bulbo úmido. O 805i, ele realiza a medição de temperatura infravermelho, como se fosse um pirômetro. E nós temos também o Texto 905i, que ele realiza medições de temperatura ambiente. Além dessas medições individuais, nós podemos utilizar as Smart Probes em conjunto para atender algumas medições específicas. Como vocês podem ver nas laterais da tela, nós temos algumas medições que nós encontramos dentro do aplicativo das Smart Probes, que você pode utilizar 2 ou mais equipamentos para fazer essas medições, como eu vou mostrar para vocês agora. Como as Smart Probes trabalham conectadas apenas no aplicativo, você precisa ter baixado o aplicativo delas em seu celular ou smartphone, que é o mesmo que nós utilizamos para fazer a conexão do nosso vacômetro. Temos aqui alguns exemplos dos equipamentos. Por exemplo, o nosso Texto 549i, ele realiza a medição de pressão. E temos também a sonda para fazer a leitura da tubulação. Como eu falei para vocês, nós temos a possibilidade de trabalhar eles individualmente, apenas para ler a pressão da máquina e apenas para ler a temperatura da minha tubulação. Porém, eu posso também utilizar os dois em conjunto. Como vocês podem ver já aqui na tela do equipamento, na parte de lista, eu já vejo as informações independentes de cada um. No aplicativo, nós conseguimos conectar até 6 sondas simultaneamente. E como nós sabemos qual sonda que está conectada? Atrás dos equipamentos, nós temos os 3 últimos dígitos do número de série do equipamento. Por exemplo, esse que mede pressão, ele tem os últimos 3 dígitos 356, que são os mesmos dígitos que estão na tela do nosso aplicativo no canto esquerdo, aqui na parte de cima, referente a cada medição. A leitura de temperatura desse aqui é o 163, são os últimos 3 números de série. Portanto, essa medição de temperatura é relacionada a esse equipamento, porque aqui em cima tem 163. Aqui está fácil de identificar porque nós temos uma medição de temperatura e uma medição de pressão. Porém, quando nós temos mais de uma medição de temperatura, mais de uma sonda que realiza a medição de temperatura, aqui no nosso aplicativo nós vamos ter mais de uma informação de temperatura, então para identificar qual é qual, nós conseguimos utilizar esse número. Na parte superior esquerda, nós conseguimos visualizar a lista, o nosso menu de aplicação. Como eu tinha mostrado para vocês, nós temos alguns menus de aplicação que nós conseguimos visualizar medições específicas e juntar equipamentos para fazer essas medições. É interessante aqui que nós temos esse i e quando clicamos nele, nós temos mais informações referentes àquela medição e quais são os equipamentos que se conectam para fazer aquela medição. Então ele dá aqui uma breve explicação que ajuda também na hora de fazer a medição. Nós temos as opções de selecionar favorito, que fica mais fácil na hora da gente escolher e fica salvo aqui nessa lista de favoritos.
Esses dois equipamentos nós conseguimos utilizar em conjunto para a medição de refrigeração. Quando eu seleciono essa opção de refrigeração, ele vai me dar uma tela muito parecida com a da tela do aplicativo do nosso Manifold. Eu consigo fazer a configuração desses equipamentos clicando aqui na parte inferior esquerda e consigo utilizar esse menu para selecionar qual que vai ser o equipamento que eu vou utilizar. Por exemplo, nós temos aqui a parte de baixa e a parte de alta. Consigo selecionar qual que é o equipamento que eu vou utilizar para medir pressão de baixa, qual que é o equipamento que eu vou utilizar para medir temperatura da linha de baixa e clico em OK. Veja que eu tenho a possibilidade de configurar a parte de alta também, mas aqui como eu estou mostrando apenas um de cada, eu consigo fazer só o superaquecimento ou só o subresfriamento. Se eu tiver dois de cada, eu consigo fazer o superaquecimento e o subresfriamento ao mesmo tempo. Então aqui ele me dá essas informações: pressão, temperatura de evaporação, temperatura da pinça e o superaquecimento. Mesma coisa dos outros aplicativos, me dá um gráfico em tempo real e a tabela. Eu consigo exportar todos os dados pela parte de baixo em PDF ou em gráfico ou também no formato Excel. Além dessa medição, nós temos outras medições específicas que são muito interessantes para o nosso dia a dia. Por exemplo, indicação de fungos, onde nós conseguimos utilizar dois equipamentos, que é o nosso termigrômetro e o nosso medidor de temperatura infravermelho, e os dois em conjunto vão identificar pontos de mofo na parede que pode indicar possíveis infiltrações, por exemplo. Nós temos também a medição de caudal volumétrico. Esse caudal volumétrico, ele nada mais é do que a medição de vazão de ar dentro de dutos ou de saídas de ar. Por exemplo, nós temos dois. O caudal volumétrico de saída, nós vamos utilizar este equipamento para medir uma saída de um duto de ar, por exemplo. Ele vai indicar para mim a velocidade e a temperatura daquele ar. E dentro aqui dessa minha medição, eu vou ter o cálculo da vazão de ar em metro cúbico hora. Porque eu consigo utilizar aqui no equipamento, eu consigo indicar no equipamento quais são as dimensões do meu duto e de acordo com as dimensões do duto que eu seleciono, ele me informa qual que é a vazão de ar de acordo com a velocidade que ele está medindo aqui com esse equipamento. E nós temos também o caudal volumétrico de canal, que aí nós vamos utilizar esse equipamento, que é o 405i que eu comentei. E ele é para utilizar em dutos. Ele é extensível e você faz a medição dentro dos dutos de ar condicionado para ver a velocidade e também a vazão e também a temperatura. Além dele ter esses menus específicos, nós temos a vista padrão, que é onde ele mostra todas as medições que estão conectadas no equipamento. Em 2019, nós tivemos uma atualização de alguns itens dessa linha. Por exemplo, o texto 549i, o texto 115i e também o texto 605i. Eles foram atualizados para conseguir proporcionar uma maior facilidade na conexão. E uma das principais coisas que foram atualizadas foi o módulo Bluetooth desses equipamentos. Eles têm agora 100 metros de distância para realizar a conexão com o aplicativo, sendo que os demais equipamentos permanecem com 15 metros de distância para fazer essa conexão. As Smart Probes podem ser adquiridas tanto individualmente quanto em kits, e a Testo já tem alguns kits pré-determinados, como por exemplo o kit de refrigeração, onde nós temos duas sondas de pressão e duas sondas de temperatura do tipo alicate, que você consegue calcular o superaquecimento e o subresfriamento ao mesmo tempo. Temos esse mesmo kit, só que numa versão com duas sondas termigrômetro para medição de temperatura e umidade. Temos também um kit Ultimate, que é o kit completo para atender todas as medições do nosso aplicativo. Temos também outros kits para atender as medições de ar-condicionado e ventilação, para aquecimento e também para detecção de mofo.